você vai começar falando ou vai passar assim? Você vai começar falando ou vai passar assim? Tem que esperar a menina, tá tudo lá fora. Daqui a pouco chega todo mundo, né? Agora quando foi chamar a menina lá também, até no lugar. Tá bom. Como se chama? Maria. Prazer, Gabriel. Aquele ali é o Jorge. Vamos chamar pra eu quero essa caixa desse lado aqui. Por que não tem lá? Não sei. Você não posso continuar aqui? Aonde? Ali, vem pra cá. Quando der copo, tá ali, ó. Vou descer. Ai, não fala pra você não. Comigo me deixa na frente. Não, eu vou ter que acertar ele. Bom, boa tarde. Vamos começar então. Eu queria perguntar a vocês. Quem está mais interessado no cinema, na televisão ou revista em geral, aqui pode contar. Quem está interessado, quem está já pensando em fazer cinema, ou televisão, ou audiovisual? Pessoal, olha, vou contar uma coisa. O cinema é muito importante falar. Por quê? Porque você não fica as coisas falando. Se alguém me pergunta, você responde. Vou contar uma pequena experiência. Estava com assistente de direção, que foi o trabalho que eu entrei no cinema em 1970. Então, comecei a ganhar a vida, né, no cinema como assistente de direção. Tive vários filmes lá no Chile, filme grande, muito grande, mediano, pequeno. Mas em 73 eu tive vindo para cá. Aqui eu fui também com assistência de direção, antes de começar a escrever roteiros, e diretor assistente também. E o teatro muito com gente que eu queria trabalhar em filme. Lembro de uma filha grande que fez o Tata Diegues, espero que conheçam ele, ou o Penha na Conhecer. Chega uma pessoa querendo trabalhar no filme, ter uma produção muito grande para quilômetros, mais. Um filme grande mesmo, uma produção gigante em termos do Brasil. E eu recebi as pessoas, conversava com elas, sempre tinha um chileno. Então, eu perguntei para ele o que ele queria fazer, ele queria trabalhar no cinema. Tem experiência, ele disse, pouca, você tem alguma coisa assim, mas você gosta de cinema? Bom, eu tá bom. Mas você o que fez na vida? Não, eu sou arquiteto, já fiz cenário, algumas coisas, tinha muita experiência nessa área, então comecei falando que você é arquiteto, que você tem construção, que você tem algo para entregar a essa produção. E nesse sentido, tem que se expor sempre, porque se você não se expõe, as pessoas, quem vai trabalhar com alguém, uma equipe, um filme, uma série, na televisão, que não se expõe, você não sabe quem é. E tudo feito no cinema na base da confiança. Para mim, você sentir que as pessoas com que você vai ser parceiro, seja teu assistente, ou quando você é assistente, ou vai escrever um roteiro, são relações muito pessoais. Escrever um roteiro é muito pessoal, porque a maior parte do tempo, se você não é amigo do diretor, ou da pessoa que comenta o roteiro, se é produtor, ou qualquer pessoa, você tem que interpretar quem é ele. Porque ele desviaria que você está fazendo um filme, sem perder aquilo que você está pensando sobre esse tema que eu estou falando.
Então, há uma relação muito pessoal, porque obviamente as conversações não giram somente em torno de uma matéria que está sendo feita, é uma coisa técnica, é uma coisa de relações humanas, pessoais. Se você não entende a cabeça do outro, não entende o que você quer, provavelmente o trabalho não vai ter muito resultado. Enfim, conto isso porque eu vou começar a falar um pouquinho de eu comecei no cinema no Chile, mas eu venho do teatro. Acho que o teatro recebeu muito da que formava na Escola de Letras da Universidade. Trabalhei como ator durante bastante tempo, lá viajei com Latinoamérica, fazendo teatro, e em determinado momento eu cansei do teatro. E foi quando consegui entrar no cinema. É assim mesmo, consegui entrar, não sabia como. Mas o cinema não nasceu comigo porque eu perguntei, deve ser legal fazer cinema. Eu via filme desde os 13 anos, mais ou menos. Eu filme por dia, quando eu não tinha 3 filmes por dia. Não porque eu precisasse fazer cinema de ser artista, nem nada disso, era porque eu gostava de ver filmes. Só que, de tanto ver filmes, gradualmente fui, não através da minha biografia, autobiografia, porque é imaginária, fui escolhendo filmes que diziam alguma coisa. Porque, de alguma forma, eu fui notando que havia filmes melhores, piores, que havia aquele Velozes e Furiosos, que já tinha visto alguns, vários, e gostava, eu deixei gostar, fui gostando mais de certo tipo de filmes, dos anos 50, 60, 70. E certamente que a bagagem de cinema que eu tenho se formou dentro dos filmes, primeiro. Depois, trabalhar com filmes e estudando cinema. Depois tive o privilégio de ser professor na universidade, a Gama Filho, e um curso de cinema, do qual fui um projeto da escola, foi museu. E aí eu aprendi mais ainda, porque eu acho que, sendo professor de cinema, é um momento que eu me formei de uma maneira mais profunda, digo. Por quê? Porque a gente que gostava de cinema, a gente que queria fazer cinema. Portanto, a tarefa era como levar eles a descobrir dentro de si o que queriam fazer. Começo por aí. Acho que os filmes e o que nós fazemos no cinema nasce de algum desejo que temos de contar uma história, de dizer assim, de mostrar uma forma, de fazer uma obra, de fazer algo que interessa aos outros, mas também interessa a você. Então, por isso eu pergunto a vocês, quem já fez filme aqui? Digo que seja ninguém. Não, Como só. Então, aí eu gostaria de pensar sobre isso um pouquinho. Não? Você levantou a mão? Agora, resumindo, o que eu quero dizer por que gosta do cinema? Eu vejo um assunto para 2 horas. Vou avisar. Você tem que participar também. Então vamos ver uma cena de um filme e eu acho que está um expresso que interessa a vocês.
1972, isso só referência do Real Madrid, os comerciantes fecham a loja, enquanto o setor estudantil, autorizado pela liderança de direita, ocupa a posição de Santiago. A governo americano do Washington trata de uma estratégia do estabilizador. Faltava mesmo com a oposição da igreja, não trataria chegar. Em março de 73, a organização fundava absolutamente 43% dos votos modernos parlamentares. Resultado de recursos legais, a oposição aprovou o presidente do governo de Estado. O levante começou em Valparaíso, em setembro de 73. As forças militares foram sediadas no Palácio da Universidade. Muitos defendem seus ideais democráticos. A verdade que agora pode interpretar precisando de uma ação remote ou documentada para a gente. O câmbio enquanto soldado, perigo oficial de patrulha, recebe um impacto. E como soldado, foram apenas 5 segundos para o telegrama. Em 11 de setembro, morria a democracia chilena e começava os regimes mais repressivos da história da América Latina. O governo do general Augusto Pinochet, que agora vemos tomando posse nessa terra. O que aconteceu em seguida é a influência militar, no verdadeiro terror do Estado e pelas dezenas de milhares de mortes desaparecidos. Distribuidores. E hoje é difícil, essa época também era difícil. E também porque se perdiam muitos ingressos na hora de fazer a contabilidade e quando o público tinha assistido ao filme. Né? A gente funcionou muito bem lá em festivais, crítica, também em crítica, festivais de Brasília, festivais internacionais, Berlim, é muito bom. Né? Não, o cinema tem esse lado positivo, né? E sempre você conseguir dinheiro. É difícil conseguir o dinheiro desse filme. Da Ainda Vinda foi muito barato o filme, muito barato mesmo. E se pagou muito rápido.
você que não deixa de ser importante. Porque, em relação às filmes que pagou, terminou a se pagar, foram 8 meses, uma coisa assim, foi muito clara. Mas isso, o filme foi muito barato. Funcionou também, tem muita pena internacional, que é fundamental também. Então, nesse começo que eu mostrei para vocês, que o filme, como vocês podem entender, é do lado de poucos. O cinema mudou muito. Então, tem uma apresentação do conflito que é longa, extenso. Provavelmente, hoje, faria no mesmo em 5 minutos. Que o tempo que as pessoas te dão para você dizer aqui que veio o filme. Se você tem 10 minutos, já é um tempo longo para dizer o que você quer, de que trata o assunto. Você não necessita ser pouco, porque ninguém gosta de obviedade, mas o público também não gosta de enigma. De que trata esse filme? Eu não consigo entender. Por que um personagem aparece, desaparece, some, não sei quem é o protagonista, não sei qual é a sua. Ele escrevendo ou fazendo o filme é algo que você tem que ter muito claro. Então, começo pelo começo. A ideia do filme é algo que está na gente. Não falo de filmes, estou falando de filmes que a gente gosta muito. Uma época da minha vida eu gostei muito, filmes simples, filmes de aventura, filmes de crime, era uma coisa que eu achava muito interessante. Com o tempo, eu passei a me interessar em outras coisas. E hoje me interesso muito mais em outras coisas, sempre. Porque o cinema é muito jovem, tem 100 anos. Se você compara com a pintura rupestre, que tem, sei lá, quantos milhões de anos, então o cinema é um bebezinho, mesmo tendo uma vida tão curta, 100 e poucos anos de vida. E no Brasil, as primeiras imagens filmadas no começo do século passado, foi crescendo lentamente, mas sempre tem transformação. Não só em transformação tecnicamente, quanto em termos de como muda a sociedade, como vai mudando o mundo, como vai mudando as pessoas. Que tipo de público vai ser? Uma pergunta que me faço agora dizem que os países estão ficando mais velhos, porque as jovens, as pessoas jovens não querem ter filhos. No Chile é muito baixa a natalidade. Então, o país de gente velha. Breve será. Na Europa, então, isso é fácil. Paga, é difícil. Né? Na Alemanha, pode pagar 120 mil euros para você poder mais sustentar a ter um filho. Porque... Então, qual vai ser o sistema do futuro? Eu não consigo imaginar. Consigo imaginar, mas sim consigo imaginar o cinema vai sair. Perguntaria a vocês se vocês viram o filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Então, olha só, é muito importante ver os filmes, porque, na verdade, ver os filmes no cinema é bom. Já no streaming, em casa, também é bom. Não há nada como cinema na sala de cinema, até porque o tamanho da tela. O tamanho da tela é muito importante. Os filmes são outra coisa quando passa na sala grande, quando você está cheio de gente. Eu acho que é uma coisa maravilhosa no cinema, na sala de cinema, porque você está concentrado no filme, isso é cabeça, não é a nuca das pessoas. Então, você pode fantasiar o que você quiser. Um filme erótico, um filme de guerra, um filme infantil, um filme escondido, uma comédia, uma tragédia, qualquer coisa. Você se concentra naquilo que você tem interesse no filme. Você pode viver o que vive o filme, ou você pode criticar, ou comentar, ou você entender qual é algo que está escondido no filme. E os filmes escondem informações que muitas vezes você
não entendem no momento de ver o filme, mas ao mastigar o filme, a digerir o filme, tempo depois. De fato, eu mesmo vivi essa experiência, porque via muito filme e eu, por acaso, fui ver um filme lá que não sabia de quem era, não gostava de ver filme que não fosse filme norte-americano, estava chato, o cinema francês não gostava, o cinema russo não gostava da língua, me incomodava, o cinema chinês então, nada que tivesse a ver com luta de... Gostava de filme com um enredo, com uma trama, de personagens bons, atores bons. E com isso, eu vi um filme que se chama Acosado, de Godard. Conhecem Godard? Não. Esse é um cineasta importante, realmente importante. É uma pessoa que fez filmes como esse que vou relatar, o Acosado, é um filme de um jovem, uma pessoa que tem direção uma jovem que acha que não é nada com ele e atravessa a França para morrer em Paris. Não para morrer porque saiba que ele vai morrer, não? Quem mata alguém, um polícia, sobretudo, sabe que vai morrer. E o filme é tão diferente dos filmes norte-americanos, na forma de ser feito, era tão original que aquilo deu uma virada na minha cabeça. E o cinema também é outra coisa. Não é que deixei de gostar do filme que via, mas comecei a gostar de filmes como desse diretor, de outros diretores, muitos diretores. Bom, eu falo, por que eu pergunto a vocês por que interessa o cinema? Porque o cinema interessa muita gente e, sobretudo, interessa os países. Os países que têm uma cinematografia poderosa, como a norte-americana, não achem que porque eles querem vender arte. Muitos dos filmes têm uma qualidade artística enorme, é porque, na verdade, querem vender ideias, querem vender produtos, querem formar a cabeça da gente que vai ver os filmes dele, a se encantar com os filmes dele, a se identificar com o que eles estão oferecendo. E assim eu posso dizer, não sei como é a relação de vocês, mas com os filmes que vêm, mas na minha juventude eu gostava de me sentir identificado, de eu ser parte daquele filme, eu queria ser parte daquele filme. Então, meu modelo de ator é da nossa família norte-americana, que vocês estão mortíssimos, mas meu prazer era ir a ver aquilo e esquecer completamente do que estava vendo, era estar dentro do filme, como personagem. Por isso que eu aprendi a gostar de certos diretores, porque obviamente tinha mais qualidade na organização de tudo que estava na tela. E isso é muito importante. O cinema é imagem. A primeira coisa que tem no cinema é imagem. Não é fotografia, mas é feita a fotografia. Uma sucessão de fotografias passando a 24 quadros por segundo. Hoje o digital é outra coisa. Eu não vou falar de digital porque eu sou analógico. Vocês são digitais. A ideia, estou falando isso, porque eu acho que é a relação do valor, a relação a geração de vocês tem a sorte de ter com você o celular na mão. Você pode inventar uma história e fazer ela. Mas é bom inventar uma história, inventar algo, se propor inventar algo, se propor contar algo e pensar em por que você quer contar isso. Porque às vezes não está claro para você. Às vezes você não sabe todas as peças que você vai mobilizar para contar essa história. Quando digo peças, com atores, é uma animação, é um documentário, é sobre a realidade que vocês vivem. E aí é uma
absurdo. O cinema tem a ver com a sociedade que a gente vive, o nosso cinema daqui. Você não necessita virar um sociólogo para fazer filmes. Mas é evidente que entender o país em que a gente vive do ponto de vista seu, não do ponto de vista dos outros, não deixa de ser importante para você entender o que você quer dizer. E isso é fundamental porque mais tarde tudo se transforma no seguinte: você bota a câmera em um lugar e isso é o que vai ficar gravado, pode gravado, filmado, até enquanto o cinema usava película. Hoje é um chip que recolhe material. Antigamente, até os anos 90, por aí, ainda se faziam filmes em película. Realmente era um prazer filmar em película. Sabe por quê? Porque você não sabia o que estava filmando. Porque você filmava no escuro. Então você tinha que enquadrar. E a posição da câmera é fundamental. Por quê? Porque é através dessa imagem e da seguinte que vai se organizando a ideia que você tem. O que você quer dizer e qual é a sua opinião sobre isso. Às vezes a opinião da gente não é importante no filme, porque são os personagens que parece que passam a ter as nossas ideias. São os personagens, os lugares que escolhemos para filmar. Eu filmei esse filme em Botafogo e Flamengo. Por quê? Porque eu não queria filmar a Zona Sul. Por quê? Porque não me interessa. Então, é um partido que tomei. O tema, por que tem esse documentário no começo, que é como se fosse um programa de televisão? Porque eu sou chileno, porque vivi o golpe de Estado, porque saí do Chile por causa do golpe de Estado, porque os jovens dessa geração, que foram ao exílio com os pais deles, viveram conflitos muito profundos, porque, enfim, você se sentir distante do lugar onde as pessoas, os teus, estão sofrendo, era muito doloroso para eles. Eles pareciam se sentir uma solidariedade com o passado daquela época. E muitos deles cresceram na França, na Europa, no país da Argentina, no Brasil, também alguns, né? Muitos brasileiros estavam no Chile na época que aconteceu esse golpe de Estado. Né? Você filmou ele em 84. Sim. Ele se passava lá em 70, início dos anos 70 ou era temporal? Não, se passa nos anos 70. Nos anos 70, mas depois do golpe. Depois do golpe. Porque aí, se vocês reparam, há uma conversa entre a mãe e o filho, que diz mais ou menos por onde se encaminha o assunto. Não sei se alguém pode preparar. Qual foi o interesse do senhor em começar a organizar o filme assim? Qual foi o interesse do senhor em organizar esse filme? É que ele fez uma pergunta, você perguntou sobre o. Ele fez uma pergunta sobre o filme, você fez uma outra pergunta. Muito bem, trabalhando. Não, ele perguntou. Qual foi o interesse do senhor em organizar o filme? De onde despertou o seu interesse para organizar? É porque é uma época que me interessou sempre, porque eu sou nascido no Chile, cheguei aqui com 31 anos, eu vivi essas imagens que vocês viram daquele jornalista que é assassinado lá com um disparo, viram o presidente Allende, que era uma figura muito importante na vida do chileno, que gostamos desse período da história do Chile, que foi um período de um governo socialista. Os que viram com ele é uma pessoa muito querida. Então, eu escolhi, sobretudo, por esse personagem que está na tela, que é o João. Esse João é o primeiro filme dele, não tinha feito nada. O Guilherme Fontes. Aí, fez telenovelas, não tinha feito nada na época,
cinema complicado, né? E é muito, se corre muitos riscos. Eu liguei para uma atriz, Luísa Cardoso, perguntei para ela se conhecia uma jovem, assim, que era dessa idade, o perfil do protagonista. E aí ela me falou, tem um colega que eu acho que pode, né? Eu chamei, pode. Acabou ficando ali com o personagem, com o protagonista. Já define-se o protagonista logo na entrada. E a relação dele com o mundo exterior. Ele não está interessado no futebol, pelo menos. Ele está interessado no que está acontecendo no país. No que acontece no país definitivo. Nós sabemos onde está, nós sabemos que está no Brasil, podia estar no Brasil, claro, porque quem está falando fala português. Então, não poderia estar em outro lugar. Não é Portugal, o português de Portugal, com certeza. Então, com isso, volto a questão essencial. Para mim, eu acho que vocês podem perguntar, se queiram, ou contar com as dúvidas que têm. Porque, para mim, tudo começa com a vontade de tratar um assunto. Esse tema, assunto, profundidade, você quer mergulhar nele. Por isso que escrever roteiros demora 10 segundos, 2, 3, 5 anos até você encontrar a forma dele. Né? Assim como de repente eu escrevo um roteiro em 2 semanas e fica bom. Também investir 5 anos vai ficar uma porcaria. Ninguém é uma luta aí. Diga, pessoal. Eu fiquei interessado nessas passagens. Você começou com uma agente de direção, né? Depois você fez essa transição para o roteiro. Como é que foi esse momento? E como você se adaptou a isso? Né? A transição do meio para o filme. Não, você começou com uma agente de direção, né? Depois você começou a roteirizar. Como você deu essa passagem? Como você se adaptou? Você foi diferente? Bom, na verdade, como eu digo, eu comecei por acaso, em 1970. E conheci um diretor, casal com uma amiga minha, muito amiga, que não via há alguns anos, e ficávamos amigos e ele me convidou para ser assistente. Eu não sei nada, na realidade, não tenho nada de gosto do cinema, era o problema. E quando me indicou como assistente de direção, eu, na época também, que não tinha pretensões de técnico, tinha muito pouco cinema. Então eu tive a sorte de entrar ali. Mas desde essa época, desde o primeiro dia que eu entrei no cinema, eu já queria ser diretor de cinema. Demorei muito, chegava depois do golpe, tive que me virar aqui no Brasil, né? Então, no Chile não havia chance de, durante muitos anos, não se filmou nada praticamente no Chile, né? Todos os diretores chilenos filmaram fora do Chile, né? Então a transição não foi tão difícil, porque como assistente de direção, aí também vou fazer um parênteses e você lembra do que queremos continuar. O cinema é muito variado como o mercado de trabalho. Assistente de produção, assistente de produção, figurinista, assistente de figurinista, maquinista, ele é maquinista que mexe a câmera em um cabinho ou numa plataforma para o início, mas também ajuda a instalar a câmera no lugar. Maquinista, eletricista, em geral no cinema, muito mais do que no trabalho burocrático. Então, o cinema o mercado de trabalho é muito rico, é muito grande, sobretudo na televisão, também se fala. A televisão é uma indústria. A verdadeira indústria do cinema não são os filmes. A verdadeira indústria é uma série política. A televisão, a série, a publicidade que vai cinema, tem publicidade, às vezes dizem, não são filmes, o filme é para vender coisas. E o cinema, em geral, não quer vender nada. Contar histórias, vender ideias, entre aspas. Mas o público em geral não gosta de vender ideias. Ele quer ver uma história que gosta. Sentir que aquilo é verdadeiro. Se sente a verdade, então se sente contente. Então,
poder. Essa experiência de ser roteirista, virar roteirista. Sim, então, a gente o ano 72, eu estava fazendo assistência de direção num filme em locação, mas o filme não andava, porque o roteiro era ruim. Na verdade, esse era um médico que financiava seus próprios projetos, tinha feito um documentário muito importante, vendido no mundo inteiro, mas era um médico. Basicamente era isso, ia para entrar para filmar e saía para atender o paciente. E o protagonista, que era um colega da escola de teatro, não queria ter sido do teatro, então gravava tudo. Tinha filmado 2 semanas, tinha filmado o equivalente a 2 dias de plano de trabalho. Então, eu conversando com o protagonista, ele me chamou porque eu já sabia, porque eu falei, cara, eu queria arruinar, você vai arruinar o produtor. O ato a gente boa. Bom, o fato é que começar uma coisa é quem está bebendo cerveja, né? Eu montei na cidade da costa do Brasil, do Pacífico. Então, a locação, você fica a noite começando. Bom, no dia seguinte, o diretor me perguntou se eu me animar a vez de roteiro. Olha, eu falei para ele assim, não, por que não? Imagina que ele trabalhou 2 semanas, que ficou parado, e escreveu o roteiro, e mudei ele muito. Claro que seguia a ideia central, isso você não perde. O assunto era os padres que queriam que se acabar com o celibato, o padre jovem, e o padre velho, a Igreja Católica, que era pela ideia da gente pobre, dos desassistidos, vulneráveis. Então, esse conflito dos personagens é a trama do filme central, os conflitos deles. Bom, então aí, a partir daí me ofereceram para escrever vários roteiros, mas eu já não queria escrever, porque não era um assunto que me interessasse, era um que eu queria no filme. Aí não consegui grana, eu tinha um negativo de 16 milímetros que comprei, 16 datas que estavam com uma metragem, e veio o outro, eu vendi o negativo e com mais grana que tinha, cheguei aqui, né? Enfim, mas cheguei a fazer muito trabalho, a televisão chilena também. Enfim, todas as experiências que você passa a ter, primeiro, dentro do mercado de trabalho, é fundamental. É fundamental para a gente, porque isso aqui no caso do cinema não é uma indústria, mas se faz filmes. Então, aqui é o seguinte, como eu falei, a confiança é uma coisa essencial. Eu tinha uma equipe, eu tinha muita confiança. Não foi fácil, porque no meu primeiro longa-metragem você tem mais dúvida que certeza. Mas uma coisa eu tinha certeza, o roteiro contava bem a história que eu queria contar, que queria que os espectadores vissem. E nós estávamos em 7 filmadas. Estudamos com pouquíssimo negativo, porque não tinha muito negativo. Sabe quanto custava a lata de cinema? Coisa que hoje custa nada, no Chile. Bom, mais caro, mas não $200. 3 minutos e 30 sobravam. 4 minutos em total, 3 minutos e 30 custavam $200. Esse é o preço. Lá nos Estados Unidos custava $30. Estava 3, 4 vezes. Bom, então, você tem uma solução, filma pouco. A questão de pouco dinheiro não é o problema. Então, no real, qual é a história que você tem e quanto custa ela? Essas são coisas que eu preciso aprender e mencionar. Você não pode querer fazer com um celular um filme Panasonic, sei lá o que, com um look de filme de 5 estrelas de visualidade. Uma visualidade muito intensa. Você pode contar a história de um
celular. Você pode fazer os enquadramentos necessários. O cinema é enquadramento. O que você recolhe na câmera, a posição da câmera, tem uma importância essencial, porque, na verdade, há um ponto de vista de ver isso e não ver aquilo. Uma das coisas de escrever roteiro, que talvez não é terrível, que você tem que se desfazer de tudo o que não sempre é o roteiro, que é o universo, e ficar com uma legenda assim, minúscula das partes que te interessam. E trabalhar só com essas partes. Na verdade, como o Júlio Cortázar, que é um escritor grande escritor chileno, viveu na Europa praticamente sempre, mas é uma figura histórica da literatura. Então, os contos dele são fabulosos. É maravilhoso. Cortázar dizia, o problema é que contos que você tem que tirar palavras, não tem que colocar, criar palavras. Quanto menos palavras, melhor, porque você vai mais em cima do assunto que te interessa, você tem que se focar. Você se obrigar a trabalhar com o mínimo, como isso é assim, tem mais que não é garantia de nada. Vocês viram um filme chamado A Nona? É um Oscar, ela é uma porcaria. É muito ruim o filme. 3 horas de um tema que não evolui, que não tem nenhuma novidade, você já viu aqui nas imagens, você já sabe o que vai formar. É uma porcaria o filme, sinceramente. O filme do adversário, de longe, recomendo. É um filme bom, é um filme muito importante. De fato, é tão importante que tem interessado, já tem mais de 6 milhões de espectadores. Então, comece por aí, eu recomendo aqui com muita certeza. Vocês têm que ver filmes. Durante uma época, o VHS tinha sempre filmes, na pirateada, que é uma coisa que a gente já ouviu fazer. Eu vi o filme todo dia de manhã, 8 da manhã, eu estou muito cedo assim, né? Eu tomava café amanhã, 8 da manhã, me vi o filme, aí via ele. A essa hora, porque a cabeça toda está fervilhando. Então você pega, se acostuma, mas são hábitos. Obrigatório. Algo que você escuta muito dos colegas, você vê o filme, não, estou louco para ver. Agora já pode chegar no cinema. Agora não, agora você tem que estar na sua casa. Se os familiares te deixarem ver também, é verdade. Mas sempre vai ter uma hora. Não se veja tanto vendo os outros, você que jovem vai ficar vendo o filme. O que for, sempre tem algo que te interessa pessoalmente. E digo que escolher o filme que você vai ver, eu acho fundamental, porque é bom aprender a escolher o que você quer ver. E o que você quer ver é a tarefa, na realidade. Por exemplo, como que você aprende a enquadrar? Como que você aprende a enquadrar? Eu acho que um bom método é você aprender como você vê as coisas pela câmera ou pelo celular, pela tela do celular. Então, eu estou interessado em ver que a gente estão levando adiante o que você quer que eles expressem, não o que eles dizem, porque o que eles dizem depende do personagem, se ele, cada um de vocês, faria, o ator que você escolhe, faria o personagem do jeito, nesse caso, será o Guilherme Fontes. Vamos ver outra cena ainda. Eu queria só fazer uma pergunta, que é uma coisa que me interessou bastante. Eu gosto de fotografia. Eu só para contextualizar, né, eu dou aula de marketing digital para os alunos. Existe algum motivo específico que eu percebi que na cena tem muita cor. O personagem da Norma Bíblia está com uma coisa amarela, tem muita cor ao fundo.
isso foi proposital ali na fotografia? Eu acho que isso se sente mais porque isso ainda é negativo. E o negativo, as coisas têm uma tendência Ali não está. e separar, as coisas vão separar. Um dos problemas do digital é a separação das cores, porque aquela profundidade de separar o fundo da frente. Durante os primeiros filmes digitais, o problema era como fazer que os personagens se destaquem e se tornem presentes perto em relação ao fundo. Então, a ideia da perspectiva era que tornava o digital uma aposta. Com o tempo, isso foi se resolvendo porque as câmeras são cada vez de mais qualidade. Nem sabemos aonde vai chegar isso aí, aonde vai chegar o digital. Então, por outro lado, era uma ideia de fazer um filme, era um usado tenebroso, né? Porque os anos eram da ditadura no Brasil. Então, eu queria. O filme, na verdade, é um drama que tem alguma tragédia, mas também tem muito humor, mais adiante. A menos que você não tenha visto o filme antes, que talvez tivesse muito mais assunto. Vamos ver o Gabi. Eu vou dizer que muda o curso da história do filme. Por que motivo o amigo, o Marcos Camei, fala para Andrei, então, que é a namorada do rapaz que foi visto no início do filme, portanto, por que seria que há essa conversa entre esses dois colegas? A pergunta é que, na verdade, o que eles conversam é que ela estaria tendo um caso com outra pessoa, outro rapaz, sim? E com isso, é um novo elemento que entra dramaturgicamente para mudar o rumo da história. Portanto, a história vai se contando em dois planos. O conflito dele em relação à origem dele, um filho chileno, vocês viram o pai dele é estrangeiro, né? A mãe é brasileira. Então, o conflito dele em relação à identidade dele como brasileiro, já que aqui cresceu, agora nasceu em outro país. E a relação dele com aquele país que ficou distante, onde tem uma prima presa. Ainda não sabemos por que foi presa. Mas o filme vai explicar isso. Vamos ver essa cena aí. Você decide escrevendo o roteiro. Não há como inventar isso aí. Esse mecanismo aí da falsa montanha se chama mate. E eu tinha duas possibilidades. Podia pedir que filmasse no Chile e mandar no jogo da película para aqui, filmar e usar ela depois. Podia ir a filmar no Chile a cena, mas era muito caro. E também eu tinha lido um livro de um teórico norte-americano, né? No qual ele falava da ilusão e a anti-ilusão no cinema. A ilusão é aquilo que permite que eu deixar o filme ao público ilusionando-se com ele ser parte da história e não ele estar observando a história, ele se separar do conflito dos personagens para viver o seu próprio conflito em relação ao que está sendo visto, seria a ilusão. E a anti-ilusão seria um efeito que rompe a ideia de que o que você está vendo é real. E não é um artifício, como é todo o cinema, um artifício. Então,
Por isso que eu decidi fazer a cena, porque eu acho que nesse momento o que tinha na cabeça era que o espectador achasse que tudo aquilo é um drama, então aquilo é um filme, aquilo é uma invenção. Não fui eu que inventei aquilo, não. O que eu fiz, essa cena chamou muita atenção do colega diretor, porque ninguém tinha feito bem, nunca tinha. Eu não sabia que se faz normalmente. O Hitchcock, os filmes dele, até agora você vê hoje, né? Na época não, mas o senhor dele é um telão pintado, é óbvio. Essa cor inteira lá. Qualquer filme dele usa muitos efeitos. Bom, aqui há uma ênfase, principalmente na cena, nesse encontro jovem com a sua, com o seu conflito. Na verdade, há algo intransponível entre ele e algo que não sabe o que é o desejo daquelas montanhas. Como contado ao longo da história, até chegar à solução do problema. A ideia do início, meio e fim, que é muito discutida numa época, hoje não mais. Na verdade, organiza muito de maneira mais fácil as histórias, não mais fácil, de uma maneira mais clássica. É assim que o cinema em geral conta as histórias. Hoje, pouco menos. Tem muito filme com fronturas que permitem que quem gosta de cinema se interesse mais no filme. O filme é para quem gosta de cinema. Por que não também? Alguns deles fazem um sucesso. Não, o cinema é isso. As coisas acontecem ou não. O espectador interessa e vai ver o filme ou não. De qualquer forma, tem alguma pergunta aqui? Nada, porque eu já não tenho mais garganta. Você pode fazer pergunta? Nossa cineasta. Então. Não, eu achei interessante a parte que eu achei as estrelas, que eu entendi quando ele está no trono e no sono. E quando foi começando a gravar as cenas do sonho, foi parecendo realmente um sonho meio embaralhado, um sonho meio lúcido, mas ele estava sempre focado no irmão dele. Eu achei interessante as cenas das gravações. Talvez, acho que chamou a atenção, me lembro disso de colegas, foi a história do choque do garoto contra. Eu acho que provoca um interesse especial no filme, na ideia do filme. Porque até agora é um sonho dele, tá certo, né? Sonho e o flashback, que você quiser. Mas quando coloca o negócio do vídeo, então você vê que tanto o sonho pode ser ou pode não ser. Que a história pode ser ou pode não ser. Que a realidade não é exatamente o que você vê, mas a realidade, no caso desse filme, Desculpa, confusão de tempo. Se o professor vai subir, pode subir. só vou começar com você que é porque a realidade que você coloca nos filmes não é a realidade. A realidade, você diz, mas que filme é igualzinho à minha vida. Eu nunca serei igualzinho à minha vida. Nunca, porque é uma invenção, um artifício, no qual se contam as coisas, se inventam, reinventa o conflito da vida, o conflito de uma forma
entre aspas, realista, menos realista, muito abstrato também. O cinema é um motivo de invenção permanente. Né? E com o digital, eu acho que a invenção se torna mais fácil, mais cara também. Todos esses filmes que são feitos lá, com um grande aparato digital, custam muito caro. Qualquer filme brasileiro, aquele filme Ainda Estou Aqui, por exemplo, custou, sei lá, 50 milhões de reais, 60 milhões, para simplificar, são, sei lá, 10 milhões de dólares. Ou seja, a Nora custou 10 milhões de dólares também. É um filme dito para eles muito barato. Já o filme Ainda Estou Aqui é um filme muito caro. Portanto, essa tecnologia, você tem que entender quem é você, o quanto você pode, para você escrever um roteiro. Estava escrevendo um roteiro para um jovem cineasta, quero filmar em Paris, mas também em Berlim, o personagem chega de Milão. Pode até filmar, porque como você não pode inventar assim com esse negócio, um Berlim artificial. Para quem quer ver um filme que é completamente original, ir a ver por R$17, ou acho que tem edições mais baratas, o filme do Murilo Salles, que se chama O Viajeiro Aprendiz, se não me engano, Viajante Aprendiz. É um filme muito original, feito com efeitos. Não dá para prestar atenção. Não dá para prestar atenção. Você não tem interesse. O que você vai fazer? E assim que acontece com o público do cinema, porque não tem interesse em filme, a sala fica meio vazia. Se comporta meio cheio, meio vazio. Mas você sente a diferença na hora de ver o filme. Diga. Não, eu tenho uma pergunta. Eu percebi que alguns roteiros seus envolvem muito sua vida pessoal, né? Sim. Como é que se lida com isso, assim, essa relação emotiva e diretamente ligada à sua vida? Você lida bem com essa situação, se vê nas primeiras de alguma forma? Enfim, meus filmes também passam por uma questão pessoal e não é muito fácil, né? Qual essas coisas. Eu não tenho essa dificuldade não, porque todas as coisas que estão no filme eu vi acontecer, se não todas, algumas, muitas sim. Ou algumas pessoalmente, mas não tem nada autobiográfico. Não tem? Não, são experiências que eu vivi, mas isso não significa que isoladamente pertençam à minha biografia. Não foi assim que aconteceu. Mas o conflito, esse é o que aconteceu. Isso é muito importante porque claro que a gente pode inventar e reinventar uma história que conhece. Na academia, João C. Maria, sempre quis fazer um filme com João C. Maria. Hamlet quis fazer uma empresa. Adaptar Hamlet, não sei se tiveram uma oportunidade, seria com Hamlet, né? Do Shakespeare. Então eu pensei, por que não fazer uma adaptação de Hamlet, o jovem que chama aqui? O pai dele é envenenado e a mãe casa com o irmão dele. Finalmente, o que matou envenenado é o irmão, era o cunhado. Bom, Hamlet finalmente morre. Então eu pensei, por que não fazer isso num prédio de preferência muito moderno ou muito antigo também, de vários andares, no qual acontece lá de cima também, que na verdade é um muito importante, o Jorge Paulo Lema, da Ambev, por exemplo, ou alguém assim, lá embaixo ele, a mulher dele, o fantasma que aparece na terraça, há medo de que fala, como se chama, uma crime, os milicianos que falam. Então, sempre tem essa vontade, mas, por outro lado, não trabalho com nada. Fazer uma adaptação de Shakespeare, você
tem que ser muito valente. Mas você está trabalhando nesse roteiro hoje, não? Pensa. São as ideias que você vai guardando, porque na verdade eu adoro pensar esse handle como marketing. São coisas que qualquer gente que escrever tem que ter. É importante ter isso. Porque a estrutura da obra do Shakespeare é muito importante para compreender a estrutura com que a gente lida, o que a gente quer dar. A estrutura é tudo, é como uma casa. Nada vai parecer o filme, o futebol. É o seguinte, meu amigo. O diretor é o goleiro na hora do pênalti. Como diz lá o filme do Invent, se chama assim. O goleiro na hora do pênalti. Você começa a dirigir o filme e você é completamente não tem chão. Depende de tantas variáveis, depende das pessoas que vão trabalhar contigo, do elenco que você escolheu, do protagonista e de você mesmo. Se você vai conduzir aquele equipe. Uma equipe de cinema juntava nos anos 80, 70, 80, 30 pessoas, 35 pessoas, já era uma equipe grande. Todo mundo dizia, não, vou fazer um filme com o mínimo de gente. O mínimo de gente era 30 pessoas. O dinheiro era pouco, você tinha que economizar ele. Hoje, a equipe é um filme comum. Passa no Rio de Janeiro, em locações, tem 80, 90 pessoas. Porque as câmeras necessitam muita mais gente, são 6, 7 pessoas para a câmera. Então, o diretor de fotografia quer o câmera como assistente e um ajudante. E hoje são 30, 40 pessoas, 5 pessoas para atender a câmera e para registrar a imagem. Então, a coisa não é fácil, né? Mas, em contrapartida, qualquer cineasta que queira de verdade se interesse em criar seus filmes, tem o celular, é isso aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente não tinha. Você tinha que imaginar o que vai fazer. Você ficava na câmera, ao lado da câmera, e que o teu olhar dizia assim, o primeiro plano, eu estou vendo do primeiro plano, eu estou vendo só ela. Não estou vendo o resto, não me interessa, mas, portanto, esse é o que eu tenho que ver. Será que o fogo está bom? Eu só sabia 2 dias depois, ia no laboratório e vi imagem. Eu lembro que as pessoas festejavam muito ver o copião, que era 1 hora, meia hora, 40 minutos. Aí eu pedia silêncio, cara. Não me interessa que se está bom ou está ruim. O que me interessa se tem fogo, se o movimento da câmera é preciso, se o enquadramento está bom, porque conforme vai evoluindo o enquadramento é que vai ser. Sabe o que é um enquadramento? É isso aqui, cara. Exatamente isso aqui. É uma tela desse tamanho, é aqui que cabe tudo. É aqui que está o filme, bastante coisa. Como nesse aqui que é pequenininho, basta fazer um cinemascope quase, né? Um formato especial. É isso que está no filme. O filme está aqui dentro, completo. Não tem, por isso que a opção dura é que você escolhe. É para gente que tem coragem. Eu não vou dizer que eu sou mais corajoso. Eu sei que tem que ter coragem, porque você sabe que plano a plano, quer dizer, o sujeito, um menino vem pela escada, é uma imagem, e assim vai. Aí vem o irmão, são todas as imagens. Aí você vai botar uma música. Depois você, para que quer essa música? Por que eu vou ter essa música? Aí eu vou deixar. E assim você vai escolhendo, escolher e separar do universo de possibilidades uma possibilidade. A gente fez aqui, a última aula que a gente fez no exercício justamente de enquadramento. Né? Primeiro eu assisti o câmera, a gente foi lá para a praça aqui, e eles tiveram que decidir qual enquadramento, né, qual focal, tudo. E é bem assim, primeiro o fundamento, né, a ideia de enquadrar. E alguns deles aqui já participaram e já sabem um pouco melhor isso. E o enquadrado é uma das melhores
os prazeres maiores que você tem. Sim. Porque é aí que vai estar o filme que como diretor, você tem a obrigação de arrancar o melhor material que você é capaz de arrancar do material, do que você tem diante seu. Então, essa questão de escolher, como eu digo assim, já às vezes me dizem, por que você não faz? Pô, cara, você a vida inteira escolhendo todo dia, não estava assim no restaurante. Você não quer escolher? Não vou escolher, cara. Não, a minha vida foi toda escolher o que escrevo, escolher se acontece isso ou acontece outra. Ah, pode acontecer aquilo, eu tenho que ficar com isso aqui. Então, acontece quando você escolhe a igreja, até separar o que te interessa, depois quando começa a escrever o que vai acontecendo sempre, uma sinopse que conta a história pensando nas imagens, não necessariamente tudo que vai acontecer. Depois de desenvolver isso, a partir de continuar a história, até desenvolver 3 páginas, ou 15 páginas, que tem um bom argumento, né? Depois de ter isso, já você começa a fazer o roteiro. Mas você não começa do zero, você pega cada frase de uma cena. Se você pensa em termos de escrever 3 linhas, quando o assunto vai evoluindo, de 3 em 3 linhas, vai dar 1, 2, 3, 4, 10, 50, 60 cenas, 80 cenas. Bom, uma pergunta. Vamos ver os pezinhos. Montada no capô do carro para fazer essa cena final? Ou É porque tem equipamento para que você coloca o carro em cima. Hoje tem aqueles equipamentos, não sei E se não você pegar uma câmera, colocar no capô, às vezes pegar o vidro, enquadrava e ela ficava gravando. Estava gravando e você ficava com o carro na frente ouvindo lá o que estava sendo falado. Hoje não tem esse problema. As câmeras, não é verdade, as câmeras hoje são grandes, são pesadas, são cheias de cabo, cara. Parece um povo assim, cheio com os tentáculos. Uma coisa realmente perturbadora. A mim, né? Como falei, eu sou analógico. Eu não venho filmando com digital, com o que for, portanto, filmar também está bom. Né? Bom, a gente escolhe também o que interessa na vida. Eu não gosto de jovens violentos. É uma coisa que não gosto mesmo. Não gosto de filme com uma juventude que não tem interesse em nada. Então, o filme seguinte, que eu fiz anos depois, fiz em cima da universidade. Esse é o filme sobre um jovem de 17 anos, acho que o Guilherme Fontes na época tinha essa idade, 18. O Marquinhos Palmeira também tinha 19, se não me engano. Tem um monte de atores que hoje são muito conhecidos, né? Jovens na época. Então no filme seguinte, eu procurei me centrar na universidade. Escolhi um estudante de sociologia, um estudante de medicina e um estudante de arquitetura. Porque, de certa forma, estava interessado no Brasil, no seu conjunto. E eu acho que essas 3 profissões me permitiam entrar no universo da cidade. Eu não gosto da Zona Sul, nunca filmei na Zona Sul. Porque não me interessa. Então, filmei esse segundo filme, né? Eu filmei na Penha, na Universidade Federal, e acho que basicamente é isso. Uma praia aí no Niterói, em algum lugar de Niterói. Então, gosto desse tipo de personagens. Nunca fiz um filme com... não quis fazer um filme de crime. Gostaria de fazer realmente, né? Porque o momento é propício a você desabafar matando gente. Mas, por outro lado, você tem, acho que é a coisa mais interessante na vida, não é apenas você ficar sem fazer nada. E eu quero que personagens que tenham pulsão, como
como diz assim, já na época me perguntaram, mas espera de um artista, mas não, digo, espera de um jovem, de um artista quando jovem, um jovem que foi artista numa época, porque é um clássico, jovens que pintam maravilhosamente terminam virando cientista, enfim, mas o conhecimento que você embute no personagem é o que ele pode ser ou pode não ser. A personagem que você vê, esse cara, com tudo que eu tenho recolhido dele, do que ele fez, do que ele disse, do que ele demonstra, ele não pode realizar essa coisa. Não tem como dizer aquilo. Então é complexo. Ser roteirista é bem complexo, porque você escolhe o que o personagem fala, assim como você faz truques, entre aspas, que são soluções, na verdade. Como você fazer acreditar que esse personagem é um bruto, na verdade é uma pessoa muito sensível, que o personagem é muito sabido, mas é um bobo, que fala muitas coisas que ele não entende, portanto é um estúpido, por dizer. O cara é muito carinhoso, mas na verdade é um bruto. Então, todas essas mudanças fazem com que o espectador veja a realidade se transformando. Filmes são objetos que se transformam. O objeto inteiro se chama o filme. É um objeto em transformação. No momento em que a sua capacidade de prover transformação se esgota, é o momento em que o espectador não quer mais ver isso, não sente mais aquilo. E esse é o nosso trabalho. Portanto, um filme de 100 minutos, caramba, cara, você tem que trabalhar o roteiro. Para mim é fundamental. Havia uma teoria anos atrás do cinema brasileiro que o roteiro era um monte de bobagem, que isso aqui queria roteiristas, o diretor escrevia o roteiro. Bom, aí um monte de filme ruim e uns filmes maravilhosos. Essa é a diferença. Tem filme Gabriel Rocha, tem 3 filmes pelo menos que são sensacionais. Enfim, o Salvador S.A. como se é um diretor, né? Enfim, de São Paulo, tem grandes diretores, né? Dos anos 60. Então, tem um filme maravilhoso do cinema novo, mas também tem um monte de porcaria, porque eram filmes meio experimental, meio comédia, meio drama, meio coisa, resumindo, não era nada. Próprio Laura, é muito se você é isso aí, companheiro. Diga. Eu fiquei interessado no seu processo de pesquisa, né? Como você chega nos personagens, você primeiro tem a concepção, depois você vai atrás, ou as coisas acontecem na sua vida e de uma forma você vai. Provei nos anos 80 para Tezuka Yamazaki, uma de japonês, né? Que se passava com a primeira leva de imigrantes do Japão. Então, o que eu fiz? Eu não conhecia nada do Japão, aliás. Trabalhar em cinema permite isso, né? Acabei conhecendo o Japão, né? Porque o segundo roteiro com a Tezuka, fomos juntos da TV Tóquio, daí eu fiquei um mês viajando pelo Japão para entender essa realidade e fazer um segundo roteiro. Né? Como esse era histórico, eu fui na Biblioteca Nacional e comecei a recopilar material. Acabei fazendo um roteiro de 300 páginas. Mas era depois de difícil, né? Eu fazer 100 páginas, 120, e depois, se você quiser cortar, limpa mais. Né? Mas é isso aí, a pesquisa é um pouco pessoal, em que você anota de onde que é isso. É porque sempre vou perguntar, não, por que não colocar isto? Por que esse personagem faz tal coisa? Se eu tenho uma resposta, é porque eu quero fazer aquilo. Se eu não tenho uma resposta, por que esse personagem está fazendo isso? Por que ele disse isso nesse momento? Eu posso controlar o fluxo da informação. Senão, o personagem fica voando no ar. Esse negócio de que o personagem ganha vida própria, não existe aquilo.
personagem ganha uma lógica. A lógica é fundamental e você tem que se apegar a essa lógica do início ao fim. É certo que você queira fazer uma mudança. A metade do filme vai até aqui, mas algo muda dentro da trama, dentro da experiência de vida ou de época. E estamos numa outra época, com o mesmo personagem no século XIX. Eu quis adaptar o Machado de Assis, dos contos dele, alguns dos contos. O Machado, recorrendo a Machado de Assis, nos dias de hoje, com o monopólio dele, e ao mesmo tempo com roupas de época, andava muito gente, como se fosse contar na PPL, comentando a cidade, comentando os negócios de agora, mas não, como que ele não compreende. Como é o Machado de Assis, que é o sábio. Seu livro, romances dele, você lê e você diz, bom, isso não tem idade. Não é nada é ultrapassado. O primeiro e o último romance dele, todos os contos são maravilhosos. Cada conto de dar filme pode ser contado. E com a realidade. Porque aqui no curso, né, a gente pede muito para eles trazerem histórias pessoais, coisas que cercam a vida deles, que comecem com experiências pessoais, porque muitas vezes algo pessoal, algo que se passa na vida deles pode dar um filme à medida que você faz pesquisa, à medida que você vai ganhando. E a gente sempre tenta se relacionar dessa forma, sabe? E muitas vezes saem coisas muito interessantes. Assim. E não as ficção pessoais de falar de si, né, mas de ambiente de vida, família, enfim. Sim, porque você pode transformar aquele conflito que é seu e que você não quer expor da maneira que você o viveu. Então você encontra a forma de transformar aquilo naquilo mesmo, mas funciona de outra forma. Portanto, não se trata de esconder, é que você tem coisa que você quer contar de você, revelar de você, e tem coisa que você não quer revelar. Quer revelar porque acha que são interessantes por causa da experiência, da sua experiência de vida. E às vezes não tem muito a ver com você. Esse filme são coisas que eu vi acontecer. Você mistura, né, de uma forma. Né? Mas a ideia do pintor é porque eu acho que na juventude é a época que a gente quer pintar, alguns querem fazer filme, você quer transformar a realidade. Então, a noção de que ele é um artista, não, é um cara que está vivendo esse momento assim. E a arte convoca, a arte explica para você o que você tem. A relação desse personagem com o irmão que está morto é tão intensa que se transforma num objeto que ele faz parecer como se estivesse vivo, porque a intenção era tornar vivo o personagem, e por isso que ele aparece, porque ele mexendo os olhos. E por outro lado, o comentário meu, a televisão não serviu para nada na época. Então era muito melhor usar ele para fazer um objeto de arte, para ser uma ideia um pouco exagerada. Mas eu não acho que passa por isso. Uma bela cena. O objeto é muito bonito. Gabi, vamos mostrar então mais uma cena que já foi vacinada. Vou dar um recado aqui para a Rosângela pediu para dar. Ela falou para vocês aproveitarem ao máximo, porque a próxima redação tem a ver com cultura, produção cultural. Ela acabou de me pedir. Ele estava dormindo para colocar os seus sonhos. Olha. E cresceu com aquele trauma, a família teve que emigrar a Brasil, porque a mulher é brasileira, naturalmente, o português dela é perfeito, o do marido não. O filho se educou aqui, a prima presa, que foi presa durante uma manifestação e ficaram com o cabelo rapado. E ele quer voltar para o Chile, mas o pai não quer autorizar porque tem medo que ele seja morto, como perdeu o primeiro filho. Mas ele está muito ressentido e muito violento lá em relação ao pai, a questão familiar. E ele, enfim, decidiu fazer algo que seja, entre aspas, uma vingança, um desabafo.
daquela dor que ele tem do irmão que ele perdeu. Então vamos ver aí. Ficando, voltando à cidade, naquela paisagem com as montanhas, enquanto o menino se afasta, se despedindo dele. Uma maneira bastante simplória de dizer que a passagem, o rito da passagem da vida adolescente, a vida adulta, tinha se realizado. Então, vamos dizer, porque o vermelho é uma cena, nada acontece porque sim, é porque o quarto dele é tudo pintado, com montanhas, com objetos que ele criou, e antes dessa cena, a cena anterior, ele vai matando todas as obras que ele fez jogando tinta vermelha. Então, na verdade, é onde surgiu a ideia de chegar no consulado. Ninguém vai decidir, de repente o cara tem uma ideia brutal. Então, por outro lado, é próprio da arte fazer essas coisas, ou a arte museal de instalações faz isso. Enfim, então o cinema é invenção. Para ter invenção é melhor saber bem o que a gente quer contar. É um mercado de trabalho rico. Em que sentido? Que muita gente que trabalha no cinema, você não precisa ser doutores, mas vão passar pela universidade, porque dá uma bagagem, dá uma bagagem cultural importante, um capital cultural, por dizer, né? Qualquer coisa serve, história, física, matemática, bioquímica, educação física, serve para você ter uma base em cima da qual você vai construir personagens. Toda a formação na universidade, ensina não tanto, você aprende na vida profissional, as coisas na realidade, né? Mas se ensina a formar estruturas. E tudo na arte são estruturas. O quadro é uma estrutura, uma escultura é uma estrutura, um prédio. Por isso que eu gosto da arquitetura, porque há prédios que são belos, e há prédios que são muito feios, mas são interessantes. E há prédios que são novos, que são horríveis. A arquitetura brasileira, do momento, do Rio de Janeiro, eu acho da pior qualidade. Então, não é à toa que fiz na escola. Eu gosto da arquitetura, né? Não gostaria de ser arquiteto, mas gosto do objeto em si, os prédios. Adoro as cidades. Então, para mim, se eu puder filmar novamente, vou filmar numa cidade. E eu sei onde quero filmar. Quero filmar na Zona Norte, porque é a zona que eu gosto. É parte da minha juventude, da minha adolescência, bairros como esse. Mas eu tenho afinidade aí com o estilo das casas, que às vezes é desencontrado, e já tem uma certa beleza também. Até nas favelas você pode encontrar gente que faz objetos mais bonitos que um arquiteto de qualidade. Eu vi uma casa muito curiosa, parecia uma coisa modernista. E aí eu conversando com um arquiteto muito famoso numa entrevista que fiz dele, num documentário, ele disse, mas ele gasta muito material. A casa não vai cair nunca, o que ele quer é que a casa não caia, e a casa é bela. Que um componente que algumas pessoas, alguns mestres de obra têm. Tenho certeza que esse cara não fez isso por acaso, fez por um gosto que ele tinha. Da mesma forma, nós, mestres de obra, mestras de obra, nós também construímos coisas que são firmes. É isso. Obrigado a você. Última chance, fazer uma pergunta aí. Quem vai fazer? Aqui tem uma pergunta.